Ora, bom dia, irmãos. Blá, 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 blá. Ora, muito bom dia. Estamos aqui reunidos e sejam muito bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica da Igreja Batista das Caldas da Rainha. Como sabem, o nosso propósito é abrirmos a Bíblia, que nós acreditamos ser a Palavra de Deus, e poder ver aquilo que Deus nos diz, aquilo que Ele espera de nós, quais são as expectativas de Deus para nós, quais são as leis de Deus para nós, para que nós possamos cumprir essas expectativas, vivendo uma vida de obediência voluntária e amorosa, ou em amor, a essas leis e à vontade do nosso Deus. Nós temos estado a estudar nos últimos domingos o livro de Isaías. Começámos no capítulo 1, já passámos por vários capítulos, hoje estamos então no capítulo 25. Antes de começarmos a estudar o capítulo 25 de Isaías, nós vamos pedir a bênção de Deus para este momento. Senhor Deus, nós te agradecemos muito por este momento. Te agradecemos por esta possibilidade de estudar a Tua Palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela possibilidade de fazermos uso destas tecnologias e te agradecemos porque através delas podemos alcançar a tantos. Pedimos agora que fales ao nosso coração, pedimos agora que nos mostres no nosso coração aquilo que está errado de acordo com a Tua lei, aquilo que está errado de acordo com as Tuas expectativas para nós. Dá-nos corações humildes e ensináveis. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então, como nós estávamos a dizer, nós temos lido o livro de Isaías. Na semana passada estudámos o capítulo 23 de Isaías e hoje nós vamos começar com o capítulo 25. Na semana passada nós falámos sobre o julgamento, a pronúncia de julgamento de Deus que Isaías trouxe, essa palavra que Isaías trouxe sobre esse julgamento, sobre as cidades de Tiro e de Sidon, no atual território do Líbano, que eram cidades bastante poderosas e que controlavam todo o comércio do mar Mediterrâneo e que cidades que prosperavam através de tudo aquilo que era a possibilidade de proporcionar o chamado prazer carnal, tudo aquilo que o homem nos seus apetites poderia querer. Então havia alguém que vendia e haveria algum comerciante que satisfazia essa necessidade. Essas cidades eram de tal maneira poderosas que estendiam os seus tentáculos até por todo o mar Mediterrâneo, até à cidade de Tarsis, que era muito próxima da cidade que nós conhecemos hoje de Gibraltar, no sul de Espanha. Portanto, vejam a distância desde uma ponta daquilo que nós podemos chamar a ponta oeste do mar Mediterrâneo até à ponta este do mar Mediterrâneo, onde encontramos o território de Israel e o tal território do Líbano, onde estavam essas duas cidades. As palavras de Isaías no capítulo 23 para os habitantes de Tiro e de Sidon e de Tarsis, essa cidade perto de Gibraltar, foram bastante duras e eram palavras de julgamento e de condenação após o julgamento que facilmente poderiam ser verificáveis e facilmente poderiam ser constatadas durante a vida daqueles que eram os contemporâneos de Isaías. Eles iam poder ver a confirmação da profecia de Isaías. Eles iam ver que aquilo que Isaías tinha dito, enviado por Deus, ia concretizar-se. Mas a partir de agora, e depois nós vamos chegar ao capítulo 27, em que isso é bastante claro, mas a partir de agora, do capítulo 25, nós vamos ver Isaías começar a deixar de falar, continua a falar sobre o julgamento, mas deixa de falar sobre um julgamento imediato, ou próximo, num futuro próximo, para falar sobre um julgamento longínquo, num futuro bastante mais tardio. Deixa de falar sobre o julgamento dos homens que estavam a viver e a ouvir, ao mesmo tempo, a ouvir as palavras de Isaías e a viver suas vidas ao mesmo tempo que Isaías, para passar a falar sobre o homem, sobre o julgamento do homem, da humanidade, da raça humana, não só os seus contemporâneos, mas as gerações seguintes, até ao fim do tempo, até aquele momento em que Deus viria julgar
toda a humanidade. Então, nós vamos ler, como dizíamos, a partir do versículo 20, do capítulo 25, do versículo 1 até ao versículo 10. Como costumamos fazer, vamos dividir este texto para ser mais fácil nós podermos aprofundar nas várias questões que são relevantes. E no início, para começar, vamos ler desde o versículo 1 até ao versículo 5. Isaías 25, 1 a 5. Na segunda parte vamos ler Isaías 25, 6 a 8. E vamos terminar com Isaías 25, 9 e 10. No final, obviamente, vamos pegar naquilo que aprendemos, vamos resumir aquilo que aprendemos e vamos fazer uma aplicação pessoal às nossas vidas. Então, hoje nós vamos começar com Isaías 25, 1 até 5. E os irmãos sabem, nós temos usado a tradução da Bíblia para Todos, num português corrente, um português que nós falamos hoje, para ser mais fácil contextualizarmos aquilo que estamos a ler. Então o texto diz assim: Senhor, Tu és o meu Deus, quero louvar-te e celebrar aquilo que Tu és. Porque realizaste coisas maravilhosas, projetos antigos, firmes e leais. Reduziste a cidade a um montão de pedras e uma cidade bem fortificada Tu transformaste-a numa ruína. A fortaleza dos orgulhosos deixou de ser uma cidade e nunca mais foi reedificada. Por isso, um povo glorioso, um povo poderoso te glorifica. A capital dos povos tiranos te respeita. Porque tu foste o refúgio dos fracos, o refúgio dos infelizes na sua angústia, um abrigo contra o mau tempo, uma sombra contra os calores e ardores do sol. Realmente, o furor dos tiranos é como uma tempestade no deserto, ou como o sol ardente em terra árida. Mas tu fazes calar o ruído dos orgulhosos. Assim como as nuvens diminuem o calor do sol, também tu abafas o canto vitorioso dos tiranos. Irmãos, este conjunto de versículos escrito por Isaías, ou dito por Isaías, é um verdadeiro hino de gratidão a Deus. Como dissemos há pouco, a partir de agora, e em especial depois no capítulo 27, Isaías vai começar a falar numa perspectiva claramente escatológica, a apontar para o fim dos tempos, para o fim do mundo tal qual o conhecemos. Também vimos que, ao olhar para os capítulos anteriores, nós vimos que Isaías falava sobre o julgamento de Deus sobre os seus contemporâneos, sobre aqueles que eram ímpios e que eram infiéis. Ímpios no sentido de não praticantes das leis e dos mandamentos de Deus, e infiéis porque não obedeciam a Deus. Esse julgamento ia ser possível de ser presenciado por todos aqueles que eram contemporâneos de Isaías. Mas a partir daqui ele está a falar para um futuro muito mais distante, que aqueles seus contemporâneos não iam poder verificar. Só as gerações seguintes iriam poder confirmar e iriam poder ver concretizar-se. Então, há aqui uma pergunta que é legítima nós fazermos, que é: o que é que há de comum entre esse tal julgamento, e o julgamento próximo, de um futuro próximo aos contemporâneos de Isaías, e o julgamento sobre um futuro longínquo de que Isaías começa a falar no capítulo 25? O que há em comum é o julgamento de Deus sobre a vida do homem. Isso é o ponto em comum. E uma outra pergunta que até é legítima nós fazermos é: então, mas afinal, qual é a diferença? O que é que vai fazer a diferença nesse julgamento? E a resposta é simples. O que vai fazer a diferença nesse julgamento é a sentença entre uma vida eterna de salvação ou uma vida eterna de condenação. Esses são os dois resultados possíveis. Não há outro resultado possível. Não há meios termos. Ou uma vida eterna de salvação e de vida na presença de Deus, ou uma vida eterna de condenação vivida longe de Deus. Em Hebreus 9, 27, nós temos um texto muito simples e lemos um texto muito claro. Ele diz assim: e assim como a cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, depois disso vem o julgamento. Não estamos a falar de reencarnação. Não estamos a falar de mais nada que seja extraordinário. Estamos a falar de uma vez a vida e a seguir
o julgamento. Não vai haver novas oportunidades, não vai haver reencarnação em que vamos ter uma vida melhor ou pior conforme o resultado desse julgamento. É uma vida e um julgamento. Agora, quanto ao resultado desse julgamento, como nós dizíamos, existem duas possibilidades e elas são totalmente e mutuamente exclusivas. Não é possível ter uma mistura dos dois, não é possível ter um bocadinho de um e o resto da outra, porque estas duas possibilidades são exclusivas e totalmente opostas. Nós lemos em Mateus 25, desde o versículo 31 até ao 41, nós lemos sobre quais são as possibilidades de resultado desse julgamento. Uma dessas possibilidades é o juiz, Deus, se agradar daquilo que é apresentado como sendo a vida do homem. A outra possibilidade é que esse juiz, que é o próprio Deus, não se agrade daquilo que é ou que foi a vida do homem. No versículos 31 e 32 nós lemos sobre a preparação desse julgamento. Mateus 25, 31 e 32 diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos junto com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros como o pastor aparta bodes das ovelhas. No versículo 33, nós lemos sobre a iminência da pronúncia da sentença, ou seja, o resultado do julgamento. E diz-nos o texto, no versículo 33, que, e referindo-se a Jesus, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. E no versículo 34, nós lemos sobre a primeira sentença, a vida eterna de salvação junto dele na sua presença. Diz assim o texto: Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita, que eram as ovelhas: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas, diametralmente oposto e por oposição a esta sentença de salvação, nós temos a sentença de condenação. Por oposição à sentença de salvação dada aos que estavam à sua direita, as ovelhas, nós vamos ver a sentença de condenação dada aos que estavam à sua esquerda, os bodes. Diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Não há outro resultado possível, irmãos. No julgamento de Deus, no julgamento que Deus vai fazer sobre a minha vida, sobre a tua vida, o resultado só pode ser ou uma sentença de salvação ou uma sentença de condenação. E o que vai fazer a diferença entre uma sentença e outra é a existência ou não de uma vida íntima, de uma relação íntima e pessoal com Deus. Nos versículos, voltando a Isaías, nos versículos 2 até 5, Isaías fala de um modo figurado. Isaías compara Deus, um Deus verdadeiramente poderoso, com aqueles que se julgam poderosos. Isaías compara o Deus eterno com aqueles que pensam que duram para sempre. O foco destas palavras de Isaías é simples. Por mais poderosos, por mais extraordinários, por mais duradouros, por mais fortes que os homens pensem que são, Deus será sempre mais extraordinário, Deus será sempre mais forte, Deus será sempre mais poderoso e Deus será efetivamente sempre eterno, ao contrário deles. Por mais feliz, por mais forte, por mais poderosa, por mais segura que uma cidade possa ser, e lembrem-se que quando Isaías está a falar da cidade, ele está-se a referir não só à cidade, à nação, mas está-se a referir também à vida do homem, à vida que o homem constrói. E voltamos à questão do homem com um tal H grande. Sem Deus, fora da relação de uma obediência em amor aos padrões e aos mandamentos de Deus, nunca haverá verdadeira felicidade. Nunca haverá verdadeira força, nunca haverá verdadeiro poder, nunca haverá verdadeira segurança. Lembram-se o que aconteceu quando os habitantes de uma cidade chamada Babel quiseram construir uma torre que dissesse, ou que lhes permitisse serem como Deus e chegarem a Deus e verem tudo aquilo que Deus via, conhecerem tudo aquilo que Deus conhecia.
Achavam que podiam ser semelhantes a Deus, mas a verdade é que sem Deus, o que é que aconteceu em Babel? Uma confusão terrível e aquele seu projeto desmoronou-se. Então a pergunta que faz sentido nós fazermos é: que cidade é que eu estou a construir? Que vida é que eu estou a construir? Uma vida com Deus ou sem Deus? Uma vida na dependência de Deus ou fora da dependência de Deus? Uma vida que se baseia no meu esforço ou uma vida que se baseia nas bênçãos de Deus? Uma vida em que eu sou Rei e Senhor ou uma vida em que Deus é o verdadeiro Rei e o verdadeiro Senhor? O que é importante frisar é que os reis e os poderosos ou os tiranos, eles vêm e vão. As cidades poderosas, os países poderosos, os impérios poderosos vêm e vão. Mas Deus é verdadeiramente eterno. Nós lemos isto no Salmo 90, no versículo 2. Diz assim: antes, diz o salmista, antes que os montes nascessem, antes que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. E ele está a falar para Deus. É uma oração e ele está a referir-se a Deus. Como se a eternidade não fosse tempo suficiente. Ele diz: de eternidade em eternidade, tu és Deus. Então vamos resumir. Irmãos, o julgamento de Deus é uma certeza. Por mais que nós queiramos não acreditar, ou por mais que nós não acreditemos, isso não faz com que o julgamento de Deus sobre a nossa vida deixe de ser uma certeza. Eu posso não aceitar, tu podes não aceitar, mas podes ter a certeza. Um dia nós vamos ser chamados à presença de Deus, vamos estar na presença de Deus e vamos prestar contas por tudo aquilo que fizemos e não fizemos, tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que dissemos, nós vamos prestar contas a Deus. A segunda coisa que é importante realçar é que só há dois resultados possíveis para esse tipo de julgamento: salvação eterna ou condenação eterna. Eternidade na presença de Deus ou eternidade afastado de Deus. Depois, nós passamos então para os versículos 6 até 8. Vimos o 1 até 5, vamos ver agora do 6 até ao 8. Diz assim: no Monte Sião, o Senhor do Universo vai oferecer a todos os povos um banquete de carnes gordas, acompanhado de vinhos finos, carnes gordas e bem defumadas, vinhos finos e bem tratados. Neste monte, o Monte Sião, arrancará o véu de luto que cobre todos os povos, a cortina que tapa todas as nações. O Senhor Deus aniquilará a morte para sempre e enxugará as lágrimas em todas as faces e tirará da nação inteira a afronta que o seu povo tem suportado. Foi o Senhor quem o prometeu. Nos tempos de Isaías, e não só, até há pouco tempo, e creio que se calhar até hoje, era normal que quando havia um novo rei, quando um monarca ascendia ao trono, era normal haver um banquete em sua honra. Os altos dignatários do reino, os altos dignatários do povo e dos países ali à volta e dos aliados eram chamados para comparecer num banquete, em que a figura central era o novo rei. O homenageado era o novo rei. Aquele que recebia todas as honras era o novo rei. No entanto, ao lermos as palavras de Isaías, nós não podemos deixar de nos lembrar das palavras de David quando escreveu o Salmo 23. No versículo 5 do Salmo 23, nós lemos assim: preparaste-me um banquete à frente dos meus inimigos. Recebeste-me com todas as honras e o meu cálice transborda. Então, quem é que está a receber as honras? Deus. Não. Quem está a receber as honras é o povo que está a ser recebido por Deus. Quem é que está a preparar? Quem é que está a oferecer? Sim, Deus. Então, não se trata aqui de o homem ser merecedor de tanta glória quanto Deus, porque não é. Não se trata aqui de o homem ser tão merecedor de honra como Deus, porque não é. A questão é, e o que se trata aqui é só isto: é o cuidado e o amor que Deus tem e que Deus mostra para connosco ao receber-nos depois desse julgamento, ao receber-nos na sua
na morada que Ele, no seu reino, na sua presença, na morada que Ele preparou para nós. O Senhor Jesus disse claramente que ia preparar-nos morada. E aquilo que nós queremos ouvir da parte do Senhor Deus, depois desse julgamento, é aquilo que Ele disse ao servo no parábola dos talentos. Queremos que Ele nos diga: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É isso que nós queremos. E este banquete, este banquete na presença dos inimigos, este receber com honras, este cálice que transborda, é precisamente isso. Na ideia dos banquetes dos reis, quem era a figura central eram os reis. O mais importante era aquele que era o rei. Tudo girava à volta de quem recebia as honras, o rei. Mas no Salmo 23 e nas palavras de Isaías, quem oferece as honras, quem oferece o banquete é o próprio rei. E quem recebe as honras e quem recebe o banquete é o povo de Deus. É curioso ver também no versículo 7. No versículo 7, Isaías diz que neste monte, o Monte Sião, arrancará o véu do luto que cobre todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. O Senhor Deus aniquilará a morte para sempre. Quando ele fala sobre o véu do luto, nós sabemos que só há luto quando há morte. E o que Isaías está a dizer é que Deus arrancará o véu do luto, ou seja, ele retirará a morte da equação. A morte deixará de ter o seu poder e deixará de existir. No versículo 8, Isaías confirma precisamente isso. Ele diz: ele aniquilará a morte para sempre. E nós lemos no versículo 53 de 1 de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, escrita por Paulo, nós lemos: pois é preciso que aquilo que está sujeito a corromper-se, o corpo, fique livre da corrupção, e que aquilo que é mortal consiga a imortalidade, a vida eterna na presença de Deus. E quando aquilo que está sujeito a corromper-se, o corpo humano, ficar livre da corrupção, e aquilo que é mortal conseguir a imortalidade, estarão cumpridas as palavras da Sagrada Escritura. A morte foi destruída numa vitória completa. Ó morte, onde está agora a tua vitória? Onde é que está o teu poder para matar? E refere-se à profecia ou às palavras do profeta Oseias. Não haverá mais lágrimas. Não haverá mais motivos para tristezas e pesares. Primeiro porque a concretização da promessa de Deus é o motivo de grande alegria. Eu creio que quando um dia nós chegarmos à presença de Deus e constatarmos a concretização desta promessa, nós vamos ter toda a alegria possível e imaginária. E tudo o resto vai ser secundário. Em segundo lugar, porque esta nova natureza do povo de Deus será manifestada na semelhança e na identidade de Cristo. E nós chegamos aqui ao versículo 8. E o versículo 8 é também por si só extraordinário. No versículo 8 nós lemos: foi o Senhor quem prometeu. Está mesmo no final do versículo 8. Esta afirmação mostra a total fiabilidade das promessas de Isaías. A total fiabilidade das promessas de Deus e das palavras de Isaías. A pergunta é: pois porquê é que nós devemos de confiar nestas palavras? Porquê é que nós devemos de confiar neste profeta? Porquê é que devemos de confiar nestas promessas? Porque o Senhor disse. Porquê é que vamos saber? Como é que nós vamos saber que isso vai acontecer? Porque o Senhor disse. Como é que nós podemos acreditar nisso? Porque o Senhor disse. Lembram-se do sucessor de Moisés, um senhor chamado Josué. No final da vida de Josué, e isso está registado no livro de Josué, no final da vida de Josué, ele fez uma avaliação. Josué era um daqueles 12 espias que foram enviados a espiar a Terra Prometida. E quando voltaram, Josué e Caleb achavam que era só então cumprir aquilo que Deus tinha dito, mas os outros 10 acharam que não. No final da sua vida, ele fez uma avaliação entre o rácio das promessas que Deus tinha feito e das promessas que tinham sido cumpridas. E lembram-se qual foi a conclusão de Josué? Não falhou nenhuma promessa. A conclusão de Josué é: todas as promessas se cumpriram. Então, resumindo, Deus ama-nos e não há nada mais precioso para Ele do que a nossa vida. E por isso Ele preparou e está a preparar para nós não só um banquete digno de todas as honras,
mas um banquete na sua presença e uma vida e uma morada junto a si na sua presença, para descansarmos e para restaurarmos então as nossas forças. E a segunda coisa que vale a pena nós lembrarmos é que a palavra de Deus é digna de confiança. Ele tem sido digno de nossa confiança porque Ele tem provado e tem cumprido todas as promessas. Se Ele tem cumprido até agora, nós podemos confiar que Ele vai continuar a cumprir. E chegamos ao final deste texto, apenas faltam-nos os versículos 9 e 10, que dizem assim: Disse-á naquele dia: É Ele que é o nosso Deus, aquele em quem esperávamos, confiantes, e Ele nos salvou. Sim, nós esperávamos no Senhor. Exultemos e rejubilemos porque Ele nos salvou. A mão protetora do Senhor repousa neste monte, mas Moabe será pisada no seu próprio terreno, como se pisa a palha na estrumeira. Então, Isaías começou o capítulo 25 com o hino de louvor e termina agora no versículo 9, nos versículos 9 e 10 com outro hino de louvor. Isaías descreve não apenas como será a morada na presença de Deus, mas Isaías descreve como será habitar na presença de Deus. Face a tudo aquilo que nós vamos presenciar, face à glória, face ao esplendor, há apenas uma reação que nós vamos ter. E vai haver uma frase que vai sair nos nossos lábios. E essa frase é: Ele é o nosso Deus. É nele em quem nós esperávamos. É nele em quem nós confiávamos. Sim, nós esperávamos no Senhor. Porque é isso que vai fazer a diferença. Aqueles que esperaram no Senhor, aqueles que confiaram no Senhor, aqueles que obedeceram ao Senhor, aqueles que foram salvos pelo Senhor, esses sim vão viver uma vida, após o tal julgamento, uma vida à sua direita, uma vida como as suas ovelhas, sendo Ele o nosso pastor, uma vida de alegria e de festa junto a Ele. Deus recompensará aqueles que esperam nele. E isto é importante nós retermos. Aqueles que decidem fazer as coisas por si e que se afastam de Deus, esses estão condenados. Mas aqueles que esperam, aqueles que perseveram, como diz o apóstolo Paulo, combati um bom combate, guardei a fé, esses são aqueles que Deus vai salvar. Esses são aqueles que Deus vai ter para si. Esses são aqueles que Deus vai colocar à sua direita e a quem vai dizer: entra no gozo do teu Senhor. Bem está, servo bom e fiel. E então aí nós vamos adorar, nós vamos festejar e nós vamos cantar louvores a Deus. Porque nesse momento nada mais vai interessar. O que ficou para trás, quem ficou para trás, nada mais vai interessar. Porque tudo aquilo que é o mais importante é a possibilidade e é a concretização de estarmos na presença do nosso Deus. Então vamos resumir destes 2 versículos que aprendemos. Aprendemos que a nossa salvação não depende de outra pessoa, a não ser de Deus. O apóstolo Paulo escreveu isso aos Efésios. Salvação não vem das obras para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Ele é o único responsável pela nossa salvação. E tudo o que nós podemos fazer e tudo o que nós precisamos fazer é viver uma vida de espera confiada nele e de perseverança nas suas leis, na obediência nas suas leis e nos seus mandamentos. É tudo o que nós podemos e precisamos fazer. Então, resumindo e aplicando às nossas vidas aquilo que podemos ver que é relevante no texto de hoje, nestes 10 versículos. A primeira coisa que é relevante é que, independentemente de nós acreditarmos que Deus vai julgar-nos ou não, Ele vai julgar-nos. Não é por nós deixarmos de acreditar que isso vai deixar de acontecer. O julgamento de Deus é uma certeza. A segunda coisa é que nós podemos ser julgados e ser achados inocentes, porque Deus, ou justificados, porque Deus, na sua misericórdia e no seu amor, enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz e levar o castigo sobre Ele que era devido, que nos era devido. Ou podemos ter uma sentença de condenação eterna.
para o lago de fogo destinado ao diabo e aos seus anjos. A terceira coisa que aprendemos é que nós somos a coisa mais preciosa para Deus, ao ponto de Ele ter entregue o seu Filho, ao ponto de Ele ter dado o seu Filho. Nada é mais precioso para nós do que eu, do que tu, e por isso Ele prepara uma mesa para nós, mesmo nas condições mais adversas. Ele prepara uma festa para nós, mesmo quando nós estamos aflitos, rodeados de inimigos. O poder e a misericórdia dele e o amor dele manifestam-se de uma maneira de ministrar e de cuidar de todas as nossas necessidades. Podemos também aprender que a palavra de Deus é digna de confiança. É fácil nós olharmos para a palavra de Deus e acharmos que é digna de confiança quando é uma palavra de encorajamento, quando é uma palavra de alegria, quando é uma palavra de amor. Agora, quando essa palavra é de julgamento sobre a nossa vida, é de acusação, então aí nós já preferimos que essa palavra não seja tão digna de confiança. Mas ambas são dignas de confiança, porque são as palavras do mesmo Deus. E aquilo que, por fim, nós podemos aprender é que nós não devemos a nossa salvação a nós, ao nosso esforço, não é por irmos de joelhos aqui ou ali, não é por nos flagelarmos desta maneira ou daquela, não é por deixarmos de fazer isto ou deixarmos de fazer aquilo que nós vamos ganhar a salvação. Nós ganhamos a salvação quando reconhecemos que somos pecadores e que sem Deus nós não conseguíamos ser salvos. E aceitamos a salvação que é dada por Cristo, ao Cristo ter morrido por nós na cruz, levando sobre Ele o castigo que nos era devido. Isso é o que é preciso para fazer a diferença entre as duas sentenças um dia quando nós tivermos que ir ao julgamento de Deus e prestar contas a Deus. Eu peço a Deus que me dê sabedoria para viver uma vida que, quando for avaliada por Ele, Ele possa dizer: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E Ele vai dizer isso não por causa daquilo que eu possa ter feito, não por causa dos meus pecados ou a ausência deles. E acredite, irmãos, são muitos. Não são nada poucos. Mas eu sei que Ele vai fazer isso porque a justiça de Deus exige, tal como o amor dele, a justiça de Deus exige que haja um castigo para o meu pecado. Mas eu sei que o meu pecado já teve esse castigo quando Jesus foi à cruz. O teu pecado já foi castigado quando Jesus foi à cruz. E por isso, quando eu nos apresentarmos perante Deus, Ele vai olhar para o meu pecado, vai olhar para o teu pecado e vai dizer: este pecado merece o inferno. Mas Jesus vai dizer: mas eu já paguei o castigo que era deles, portanto eles podem entrar no céu. Eles podem estar na minha presença. Eles podem entrar do banquete, na morada que eu vim preparar, porque eu já levei o castigo que era devido por eles. Essa é a maior alegria. Essa é a mensagem do Novo Testamento. Essa é a mensagem da graça. É a mensagem da salvação. E não é só vista no Novo Testamento. Em Isaías nós vimos, em Deuteronômio nós vimos, em Números nós vimos, no Êxodo nós vimos, em Gênesis nós vimos. Logo, quando Adão e Eva pecaram e foi preciso sacrificar um animal inocente para os vestir. Logo, quando Deus diz à mulher e à serpente que a semente da mulher ferirá, a semente da serpente ferirá o calcanhar da mulher, mas a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Logo aí temos a promessa da salvação. E não é possível separar o Novo e o Velho Testamento, um Deus irado do Velho Testamento e um Deus amoroso do Novo Testamento. É o mesmo Deus, é a mesma mensagem. É o mesmo amor em concretização. Por isso nós só podemos dizer glória a Deus. Obrigado a Deus porque Tu nos amaste a esse ponto. E pedimos que nos dês a sabedoria para entendermos isto. Não só hoje que estamos aqui com a Bíblia aberta e a estudar este texto, mas para nos lembrarmos disto todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos dê sabedoria e nos guarde até à próxima lição. Até para a semana e Deus vos abençoe.